Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão de hoje. Proponho a inversão da ordem de julgamento para começarmos com a sessão administrativa e fazermos a escolha da lista tríplice das juízes inscritas para a vaga de desembargador aqui no tribunal por merecimento. Registro inicialmente o retorno às suas atividades do desembargador Cláudio. Com muita alegria, o desembargador Cláudio, Vossa Excelência, fez revisão médica e passou na revisão, foi devidamente aprovado na revisão com louvor. Isso nos deixa entusiasmados, que a saúde está boa. Presidente, se Vossas Excelências estão entusiasmadas, imagine eu, né? E quero ser aprovado nos próximos 30 anos, eu acho que está... Ou mais. Tamanho. Muito agradecido pelas palavras. Desembargador Ricardo Procópio retorna das férias, cheio de energia, porque passou uma semana só meditando numa fazenda que tem ali, no Espírito Santo. Olha como é o nome do município da fazenda dele, Espírito Santo. Então, só o lugar já faz a gente ficar inspirado e refletir bastante. Bem-vindo aos dois desembargadores. Os demais não se afastaram, estão aqui em atividade. Bom, temos, então, a nossa sessão, nossa votação para a formação da lista. E temos as candidatas inscritas. São 7 as inscritas, e entre essas 7 nós faremos a avaliação e a escolha para a formação da lista. Começando, o procedimento nós acabamos de discutir. Faremos 3 turnos de votação para cada posição da lista. A maioria, o tribunal definirá o nome da candidata, se for a unanimidade, ou por maioria a candidata que obtiver a maioria absoluta dos votantes. E temos 14 votantes, porque o desembargador Cornélio não está na bancada, mas participa por videoconferência. Ele já está na sala? Já está na sala. Então, seguida, feita a escolha do primeiro lugar... O desembargador Cláudio está na sala, sim. Da sala VIP, o desembargador Cornélio é outro grau, outro nível, sabe, de participação, está na sala VIP. Diretamente de Mossoró. Escolhido o primeiro lugar, passaremos a escolher o segundo lugar no mesmo procedimento. Pela regra, o relatório é feito pela Corregedoria, que traz as informações. Esse relatório já nos foi distribuído com todos os dados de produtividade, desempenho e titulação dos magistrados. E agora nós faremos o voto que, pela resolução do CNJ, começa com o desembargador mais antigo e segue a ordem de antiguidade até o último. O presidente vota em sua posição de antiguidade. Então, vamos começar a nossa avaliação. O desembargador Amaury tem a palavra, que é o decano. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais colegas, nosso procurador-geral, doutor Glaucio, servidores presentes, demais presentes. Mais uma vez, esta corte se reúne para a difícil tarefa de escolha e formação da lista tríplice para o acesso à nossa corte dos juízes inscritos, compreendidos aqueles que fazem parte da primeira quinta parte na ordem de antiguidade. No caso, a primeira vez que nós escolhemos na lista somente feminina, não é? Então concorrem somente as juízas que se inscreveram. A tarefa, como eu disse, não é fácil, principalmente porque, infelizmente eu diria até, ao alto nível dos magistrados que concorrem, o que, em certa medida, representa a grande maioria dos magistrados de primeiro grau que compõem
o nosso Poder Judiciário. São juízas valorosas, todas com grandes serviços prestados ao Poder Judiciário, à magistratura, e com currículos similares e também com atividades desenvolvidas nas suas respectivas unidades judiciárias com certo equilíbrio. Por isso que a tarefa se torna extremamente difícil. Eu elaborei um voto aqui, como era o meu dever, e como quer a Resolução 106 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, e bem assim a Resolução 19 de 2005 da nossa Corte. Trago um voto um pouco extenso, porque temos que fundamentar cada item constante das resoluções, tanto a do CNJ quanto a do nosso tribunal. Um voto com 35 laudas, e onde eu trago a fundamentação de cada pontuação que expus. Mas digo, brevemente, me permita, senhor presidente, até pela solenidade da sessão, como diria, né, a liturgia e o dever de expor, eu digo o seguinte: senhores desembargadores, em atenção à Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de abril de 2010, com as modificações posteriores, apresento o meu voto nesta sessão pública com pontuação individualizada atribuída às magistradas concorrentes ao acesso ao cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça, aferindo à luz das normas de regência e tendo por base maior o relatório encaminhado e regularmente distribuído a todos os votantes pela Corregedoria Geral de Justiça do nosso Estado. Não só do relatório, como também de outras informações que o nosso sistema permite, informações oficiais que o nosso sistema nos permite aferir. Conforme consta, estão inscritas as magistradas integrantes do primeiro quinto constitucional, a seguir nominadas e constando do relatório a que me referi. Nomino aqui as magistradas inscritas, vossas excelências têm já conhecimento, e digo que de início ressalto que na elaboração da pontuação levada a efeito foram obedecidos critérios rigorosamente uniformes para a avaliação das magistradas concorrentes, com amparo em elementos objetivos devidamente motivados adiante, atribuindo pontuações que guardam absoluta correlação com os dados relativos à avaliação extraídos do relatório da Corregedoria, com tratamento equânime a todas as candidatas, como só ia acontecer. Para tanto, as candidatas foram avaliadas a partir do previsto no artigo 4º da Resolução 106 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 27 da Resolução 19 de 2005 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e demais dispositivos que balizam a atuação dos tribunais de justiça no exame e avaliação de tão significativa importância. Cumpre salientar que, para fins de aplicação da valoração relativa a cada critério, constando do artigo 27 da Resolução 19, tendo em vista o número de subitens que os compõem, adotei o procedimento de dividir o valor do item pelo número de subitens, alcançando dessa forma o quanto exato a ser atribuído às candidatas, respeitadas as circunstâncias específicas de cada juízo. Todo o item procedimental foi examinado à luz do relatório emanado da Corregedoria e outros elementos oficiais a tanto disponíveis, em perfeita harmonia com o que estabelece os parágrafos 1º e 5º do artigo 27 do nosso diploma normativo, qual seja a Resolução 19 de 2005 desta Corte. Por fim, insta a salientar que todas as candidatas avaliadas, de um modo geral, apresentam dados estatísticos semelhantes, o que, via de consequência, resultou numa pontuação final muito próxima, porém apta a demonstrar qual a mais pontuada, sendo de rigor a indicar para o primeiro lugar da lista e assim sucessivamente até a terceira colocada. Dito isto,
Neste contexto, atribua a seguinte pontuação às requerentes interessadas adiante elencadas, observando a sequência do relatório da corredoria. E trago aqui as avaliações dos critérios de desempenho, produtividade, estrutura de trabalho, acervo, fluxo processual de cada candidata. Faço considerações a cada subitem, a maneira como foi feito esses cálculos, como foi avaliado e as razões pelas quais cheguei às pontuações finais. Se Vossa Excelência me permitirem, eu não vou ler porque vamos nos estender. Perfeitamente. O voto que Vossa Excelência terão acesso. Enfim, senhor presidente, concluo, se Vossa Excelência me permite, já com a pontuação na tabela que fiz, eu concluo como atribuindo a candidata Marta Daniele 94,13 para o primeiro lugar, senhor presidente. Diga a juíza Marta para o primeiro lugar, Marta Daniele, Perfeito. com essa pontuação. Desembargador Cláudio. Acompanho o relator com os argumentos trazidos no seu voto. Desembargador Cláudio também. Desembargador Rebouças. Também, senhor presidente, adoto mesmo fundamentação do desembargador Amauri e acompanho Sua Excelência na integralidade. Desembargador Vivaldo. Também, Excelência, acompanho. Desembargador Saraiva. Também, presidente, acompanho o eminente relator, inclusive na fundamentação utilizada para a pontuação. Desembargador Amilcar. Acompanho o voto do decano, Excelência. Desembargador Dilermano. Acompanho, Excelência, inclusive com as fundamentações trazidas por Sua Excelência, desembargador Amauri. Eu concordo e atribuo a mesma avaliação que o desembargador Amauri fez para a candidata Marta. Desembargador. Também, senhor presidente, pedindo permissão ao nosso decano para me utilizar da fundamentação do seu voto. Excelência. Desembargadora Lourdes. Oi, senador. Opa, desculpa. Cornélio. Olhei para a bancada e não vi Vossa Excelência na sala. Desembargador Cornélio. Desculpa, Eu Cornélio. também fiz essa avaliação, justamente com o exercício, porque eles não conclusão que a doutora Marta Daniele tem a melhor pontuação. Então, tem voto relator. Obrigado, amigo. Desculpe. Desembargadora Lourdes já votou. Desembargadora Berenice. Votou Lourdes? Votei acompanhando o relator, Tá, que eu também pensei examinei que os faltava critérios. ela. Também, Excelência. Também. Desembargador Ricardo. Acompanho o relator. Desembargadora Sandra. Acompanho o relator, Excelência. Votação unânime. Desembargadora Marta Daniele passa a figurar em primeiro lugar na lista de acesso. Para segundo lugar, vamos fazer a votação com as demais candidatas inscritas. Desembargador Amauri, pode começar. Pois não, senhor presidente. Apenas um adendo um relatório que acabei de fazer. Em alguns itens em que realmente nós não tivemos como avaliar por falta de informações técnicas e não só de informações técnicas, mas são itens que eles não podem se empregar ou se aplicar a todos de forma equânime. Então, nesse sentido, eu atribuí a pontuação máxima a todas as candidatas, apenas para fazer essa ressalva, mas está no voto. Então, resumidamente, senhor presidente, para segundo lugar, eu estou indicando aqui a doutora Sueli Fernandes Silveira da Silva. É porque parece que é Fernando Silveira, uma coisa assim. Digo já. Sueli Maria Fernandes Silveira. É isso mesmo. E Marta Daniele Santana Costa Barbosa. Que já foi. Então, seria a doutora Sueli.
Tem a pontuação dela para eu fazer? A mesma, a a pontuação. mesma, a mesma. No 93,26. A mesma. 93, 90? 93,26. Desembargador Cláudio. Voto na doutora Sueli Silveira, em segundo lugar. Desembargador Rebouças. Sem divergência, presidente. Desembargador Vivaldo. Acompanho o relator integralmente. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Acompanho o voto do desembargador Mauri, excelência. Desembargador Dilermando. Também, senhor. Desembargador Glauber. Do mesmo modo, senhor presidente, também me utilizando da fundamentação do voto do decano. Meu voto não foi só de Cornélio, não. Pulei o meu também, para Cornélio não dizer que foi só com ele. Meu voto é também para a juíza Sueli Silveira, acompanhando a votação, concordando com a avaliação do desembargador Amauri. Desembargador Glauber, já concordou agora, desembargador Cornélio. Pronto, eu acompanho o relator. Desembargadora Lourdes. Acompanho o relator também, excelência. Desembargadora Berenice. Também, excelência. Desembargador Ricardo. Acompanho o relator. Desembargadora Sandra. Acompanho o relator, excelência. Segundo lugar, a juíza Sueli Maria Fernandes Silveira, decisão unânime. Para terceiro lugar, o desembargador Amauri inicia a votação. Pois não, senhor presidente, para terceiro lugar, eu estou votando na doutora Patrícia Gondim Moreira Pereira, com Pontuação, advogado. 92,80 pontos. Desembargador Cláudio. Também, senhor presidente, e nesta oportunidade do terceiro voto, eu voto na doutora Patrícia Gondim, registrando que, pela primeira vez, talvez, nesta casa, nós tivemos tão bons nomes, todas 6 candidatas, que cada um poderia, e nós poderíamos até inverter terceiro para primeiro, segundo para terceiro. Na minha avaliação, na minha ótica, as 3 merecem primeiro lugar. Porém, nós temos a difícil escolha de colocar primeiro, segundo e terceiro. A decisão, às vezes, administrativa é muito mais pesarosa do que a decisão jurisdicional. De maneira que, com essas palavras, eu registro mais uma questão, embora não seja o momento adequado, mas da necessidade de ampliação da quantidade de desembargadores nesse tribunal pelo volume de serviço. Só para se ter um parâmetro, e eu tenho a prerrogativa de votar com essas considerações extra processo administrativo, e a Paraíba tem um desembargador para 153 mil habitantes, e o Rio Grande do Norte tem um desembargador para 233 mil habitantes, só para fazer uma comparação. Então, agasalharíamos todas com o maior prazer, inclusive porque as mulheres que compõem essa corte são extremamente bacanas e agradáveis e partilham todos os momentos, inclusive esses momentos difíceis como é o de agora. Acompanho o seu voto. A voto na doutora Patrícia. Com o maior prazer. Desembargador Rebouças. Acompanho o voto do relator. Desembargador Vivaldo. Também, excelência, acompanho o voto do relator, votando na doutora Patrícia Gondim. Desembargador Saraiva. Da mesma forma, senhor presidente. Desembargador Amilcar. Da mesma forma, excelência, mas quero fazer até um adendo ao que disse o desembargador Cláudio. Não só as 3 candidatas, mas todas as demais que estão aqui compondo são extremamente merecedoras e são juízes que dão orgulho ao Poder Judiciário. E nessa ocasião, que infelizmente, com as questões de análise, a gente tem que pontuar seguindo a resolução do CNJ, observando esses pontos, mas eu gostaria de fazer uma homenagem especial a uma candidata, doutora Neise, pela sua história e que também teria todos os predicados para figurar nessa lista em qualquer lugar, mas infelizmente não foi possível. Desembargador Dilermando. Eu quero fazer minhas palavras do desembargador Amilcar. Se pudéssemos votar em 7, mas não tem 7 vagas, né? Então tem que votar em uma. E, notadamente, o que Vossa Excelência, o desembargador Amilcar, disse,
E eu gostaria também de fazer uma homenagem, sem nenhum demérito para as demais, porque tenho certeza que cada um aqui gostaria de fazer uma homenagem a alguma magistrada. Então, eu gostaria de fazer uma homenagem merecidamente para todas, mas de forma particular a doutora Neise, como Vossa Excelência disse também, mas não é possível, não é pelos dados, né, do sistema. Então, eu estou acompanhando o relator realmente. Eu também acompanho o relator na avaliação da juíza doutora Patrícia Gondim e pergunto o voto do desembargador Glauber. Senhor presidente, também parabenizar as 7 que disponibilizaram o nome, se colocaram à disposição do tribunal para fazer parte, para entregar à corte, dizer que todas, como disse o desembargador amigo, teriam condições de aqui ocupar espaço, muitas delas já estiveram em substituição, né, e fazer esse destaque ao nome da doutora Neise, o bem-querer que todos temos por ela. Ela sabe, mas quem nos assiste também precisa saber. Todos nós temos uma admiração, um respeito enorme por doutora Neise. Mas aqui, infelizmente, nós temos que fazer a nossa escolha, né? E é uma escolha técnica, fundamentada, e o voto do nosso decano, como no primeiro e no segundo, ocorre também nesse terceiro lugar, ocasião de acompanhá-lo. Então, com essas considerações, eu também o faço no sentido de acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho o relator. Desembargadora Lourdes. Também acompanho o relator e realçando as palavras do desembargador Amilcar, do desembargador Cláudio e de todos, né, desembargador Glauber, a respeito de doutora Neise, que é uma magistrada de notável destaque na magistratura. Ao longo de todos os anos, ela representa muito bem o Poder Judiciário e seria merecedora se pudéssemos avaliar dentre todos os critérios, né, seria muito merecedora de estar aqui, mas verificando a questão técnica, nós temos de nos debruçar e aferir os critérios objetivos para fazermos as escolhas e as votações que foram criteriosamente apontadas pelo relator. E também, como disse o desembargador Cláudio, já está em tempo do Tribunal de Justiça aumentar o número, né, de vagas, de cargos de desembargadores, que poderíamos até trazer mais pessoas qualificadas, como são todas as juízes que estão concorrendo aqui ao cargo. É isso. Desembargadora Berenice. Excelência, também acompanho e quero também registrar que Neise sempre foi para mim uma irmã que eu ganhei, uma magistrada responsável. A gente não tendo votado nela aqui, escolhido, não vai diminuí-la em nada. Mas, inclusive, eu trouxe ela para cá, para o tribunal. Ela hoje é juíza auxiliar da vice-presidência e está contribuindo muito bem para o desenvolvimento daquela vice-presidência com todo louvor. Quero parabenizá-la nesta oportunidade. Obrigada. Desembargador Ricardo. Senhor presidente, eu acompanho o relator também na escolha do terceiro nome e, assim como os demais, enfatizo o respeito e a admiração por todas as magistradas que compuseram a lista. Homenageio todas porque são grandes quadros da magistratura. Desembargadora Sandra. Eu acompanho o relator, Excelência, e também quero deixar aqui o registro da minha homenagem a todas elas, e muito especialmente à juíza Neise Fernandes, que é uma querida amiga e excelente magistrada. Definida a formação da lista, em primeiro lugar a doutora Marta Daniela, em segundo lugar a doutora Sueli Maria e em terceiro lugar a doutora Patrícia Gondim. A lista será depois analisada e escolhida, feita a nomeação da candidata de primeiro lugar pelo presidente. Quero fazer agora um registro de agradecimento ao Dr. Luiz Alberto, que esteve no gabinete do vago e agora
escolhida a candidata, o desembargador Luiz assumiu ainda em fevereiro com a aposentadoria do desembargador Expedito e pôde permanecer lá e contribuir com o tribunal durante esse período. Vossa Excelência sempre esteve à disposição do tribunal em todas as oportunidades em que foi convocado a compor um gabinete, substituir um desembargador aqui, sempre desempenhando com todo o esforço, com toda a dedicação suas tarefas. Nosso reconhecimento e nosso agradecimento também, doutor Luiz. Lamentamos que tenhamos de dispensá-lo da substituição, porque chega por enquanto, pelo menos nessa convocação, mas haverá outra convocação para Vossa Excelência voltar aqui. Até a definitiva. Apenas, senhor. Terminou, podia. A palavra pela ordem. Desembargador Cláudio. Eu gostaria também de enaltecer o espírito de coesão, de consenso, de desprendimento de cada um dos desembargadores, necessariamente os números escolhidos na ordem que estão não são as preferências pessoais, mas historicamente eu estou aqui há 21 anos, nós temos construído essa trajetória que indica que o Tribunal de Justiça diverge todos os dias, todas as horas, nas questões jurisdicionais, o que é próprio da nossa atividade em colegiado. Mas nas questões administrativas, nós confluímos nesse consenso um desprendimento pessoal e que poderia ser revelado melhor nas preferências pessoais publicamente. No entanto, nós mantendo esse caminho, esse nível, como bem ressaltou o colega Vivaldo, que está agora saindo pela compulsória, manteremos o tribunal unido naquilo que deve estar unido. Ressalvo esse espírito, o trabalho de Amaury tem sido construtivo, o trabalho do presidente, sem dúvida, de congregar e aparar essas arestas e enfim, chegarmos a um bom termo, embora, como eu digo, desta vez foi assim a ocasião de maiores dúvidas para todos nós. Ouvi atentamente aqueles que chegaram aqui ultimamente e que sabem que não é fácil esse tipo de escolha. Mas, lamentavelmente, nós temos a obrigação de fazê-lo. Era só que eu queria registrar, senhor presidente. Me permite, senhor presidente? Apenas, no primeiro momento, me associar às palavras de Vossa Excelência em relação ao nosso querido colega e amigo botafoguense, Dr. Luiz Alberto, pelo relevante serviço que tem prestado à nossa magistratura, não só enquanto bom magistrado que mas sempre pronto a colaborar, inclusive reiteradamente tem sido chamado à nossa Câmara, apesar de estar na primeira, para compor o quórum estendido e ali proferir seus votos com muita eloquência, com muita sabedoria, professor que não é? E que tem contribuído muito. Então, pelo menos por enquanto, o doutor Luiz deixa essa corte, mas sabe que a casa estará sempre aberta para recebê-lo. E no segundo momento reiterar o nosso colega também amigo do desembargador Cláudio falou a respeito das dificuldades, né, que sempre nos trazem, e uma dificuldade que eu digo que é saudável, em face naturalmente da qualidade das magistradas concorrentes, dos magistrados como um todo. Não é, como eu disse no início do meu voto, tarefa fácil, que nós temos naturalmente que nos desprendermos da questão emocional, da questão do bem-querer, o lado afetivo, né? Porque todos nós temos algumas preferências pessoais, mas não é disso que se trata aqui. São critérios objetivos que nós temos que seguir rigorosamente e que, por vezes, não nos permite escolher pelo coração, mas sempre pela razão. Isso é o resultado, exatamente, de um trabalho árduo, né, de exame, de interpretação de todas as normas
e que eu, como disse também no início, se fosse para escolher, eu não escolheria estar aqui sempre votando no primeiro lugar, senhor presidente. Somente, muito obrigado. Doutor Luiz quer falar alguma coisa? Senhor presidente, eu venho agradecer a Vossa Excelência, como presidente da Corte, que praticou o ato das minhas 2 convocações. Eu estou aqui no Egresso Tribunal, nesta Corte, nas câmaras, inicialmente na 2ª Câmara Cível, substituindo a desembargadora Lourdes, que afastou-se, como eu já falei anteriormente, em setembro do ano passado, para dedicar-se às atividades eleitorais, já que ela é a atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E em setembro do ano passado, eu fui convocado por Vossa Excelência e estive aqui até o retorno da desembargadora Lourdes, já no final do ano. Retornei à minha unidade, onde estou há 30 anos, desde 1995, que é a Vara da Fazenda Pública, e logo depois fui convocado por Vossa Excelência para assumir o gabinete do desembargador Expedito em face da aposentadoria que ele, ao preencher o tempo máximo hoje previsto na Constituição, se afastou e, na realidade, hoje, nesse mês de setembro, eu estou fazendo 1 ano aqui no tribunal. No gabinete do desembargador Expedito, eu passei a atuar na 1ª Câmara Cível. E em vários processos convocados, especialmente na 3ª Câmara Cível, porque os da 1ª são os substitutos naturais da 3ª Câmara, e procurei corresponder com o meu trabalho, a minha dedicação, que eu faço com o maior amor e carinho da profissão que eu abracei, e eu me sinto muito bem, enfim. E este colegiado, esta corte plenária, também aqui é uma escola, é um ensinamento de conhecimento, de mais aprofundamento nas teses jurídicas, e eu tenho a agradecer ao nosso Poder Judiciário essa oportunidade que tive de participar, como já ocorreu muitas vezes anteriormente. Então, as equipes, eu quero registrar, como o professor desembargador Ibanez diz, até na condição de professor, que a gente não deixa de ser, o juiz é vitalício. Eu entendo que o professor também ele é vitalício, só não é formalmente, mas na prática é. Eu quero deixar os parabéns pelo que eu comprovei nos gabinetes daqui do tribunal. O nosso tribunal, além do posicionamento que é expressado nos nossos votos, em tudo, sempre procurando a atividade de aplicação do direito ao caso concreto, fazendo justiça. E o nosso tribunal, quem conhece de perto, quem acompanha de perto, constata isso. E eu constatei de antes e atualmente. Os gabinetes muito bem selecionados, com minutos. A gente sabe que isso é aqui no TJ, é no STJ, é no Supremo, que a assessoria dos magistrados titulares de gabinete recebem um apoio muito sério, firme e
os volumes de processos aqui, eu sou de uma vara de fazenda que tem um acervo muito alto. Aqui o TJ é impressionante como nós temos processos os mais variados e os mais difíceis possíveis. Então, quero deixar também, senhor presidente, registrado os 2 últimos gabinetes que eu trabalhei, o da desembargadora Lourdes e agora o substituindo desembargador Expedito Ferreira, deixar registrado parabéns ao interesse, à dedicação e ao conhecimento jurídico dos seus integrantes. Como eu disse anteriormente, o siridoense tem que parar, porque senão a conversa é longa. Muito obrigado ao desembargador presidente e a todos os demais desembargadores dessa Colenda Corte, que eu me sinto muito bem quando estou aqui ao lado de pessoas tão agradáveis e tão queridas por todos nós que trabalhamos aqui no Poder Judiciário. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Registro aqui a moção de congratulações pelo natalício da senhora Maria Lucivan Fontes Silva Azevedo, esposa do desembargador Cornélio Alves. Ocorre hoje. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Cornélio, parabéns à sua digníssima esposa. Ele foi fazer a festa. Desembargador Cornélio, estou saindo agora para o almoço. Certo, você pode vir. Tive uma carona, desembargador Cláudio, eu vou com Vossa Excelência. Congratulações também pelo natalício da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Ocorrerá domingo, dia 7 de setembro. Congratulações pela posse do juiz Walter Nunes como desembargador federal do Tribunal Regional da 5ª Região, que ocorreu segunda-feira, dia 1º. Posse formal, alguns dos colegas estiveram presentes na posse solene e festiva de nosso querido amigo Walter Nunes. A desembargadora Sandra de lá esteve presente. Estive, foi magnífica. Muito bonita a solenidade e depois a festa. Ótimo. Doutor Walter fará sucesso em qualquer ponto que estiver, na magistratura, no conselho, onde ele unanimidade. Passou, foi sucesso. Como muita professor, gente. Tudo ali. Sucesso. Como estamos na ordem administrativa, os colegas querem fazer as proposições ou farão depois da ordem judicial. Nós temos 4 processos na ordem judicial. Vamos terminar o administrativo. Desembargador Amaury. Senhor presidente, apenas dizer que também tive a honra de comparecer à posse do nosso querido doutor, hoje desembargador federal, Walter Nunes, posse muito concorrida. Eu acho que o Rio Grande do Norte inteiro estava presente e que demonstra naturalmente o valor que tem o nosso querido colega e amigo, doutor Walter, pela sua competência e pelas relações de amizade que mantém. Foi realmente, eu diria, como disse a desembargadora Sandra, o Walter é unanimidade, né? E no segundo momento, senhor presidente, também fazer referência à viagem que fizemos a Porto Alegre, a querida Porto Alegre, da qual também sou cidadão, por escolha daquela terra, onde nossos colegas receberam o título de cidadão porto-alegrense. Desembargador Glauber, desembargador Cornélio, desembargador Saraiva, desembargador Vivaldo. Vossa Excelência, que estão lá aguardando a presença de Vossa Excelência, que não pôde ir, desembargador Vivaldo também. Enfim, festa muito concorrida, muito bonita, bem agradável, povo extremamente receptivo. Foi uma experiência muito válida e salutar para todos nós, principalmente pela receptividade que tivemos lá. E registrar também o sucesso de mais um evento Praça, Justiça na Praça,
que é nossa também, né? Eu acho que o nome deveria ter também, né? Capitaneada pelo nosso colega desembargador Saraiva Sobrinho. Eu tive a oportunidade de fazer brevemente, eu dizer algumas palavras lá e fiz referência à desembargadora Zeneide, né? Que estava à frente, mas que o desembargador Saraiva está fazendo com a mesma competência, com a mesma dedicação, um sucesso, cidade cheia, com atendimentos de vários, foram 40 e tantos casamentos, não foi isso, desembargador Saraiva? 40 casamentos, enfim, mais um sucesso que deve ser registrado devido naturalmente ao empenho, à dedicação e à capacidade de trabalho do nosso querido desembargador Saraiva Sobrinho e a sua equipe. Somente, senhor presidente. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, me faltou apenas registrar o belíssimo trabalho feito pela Corregedoria no presente caso das promoções agora. Também, excelência. Inclusive, tudo, do princípio até o fim. E cumprimentar a esposa do desembargador Cornélio, Lucivan, bem como a desembargadora Zeneide no próximo domingo. Com certeza haverá festa aqui. E dizer dos meus agradecimentos pela palavra de Vossa Excelência relativamente à minha revisão de saúde. Era só. Desembargador Rebouças. Também estive na posse do desembargador Walter, realmente muito concorrida. Eu acho que engrandeceu ainda mais o Rio Grande do Norte. Também parabenizar as aniversariantes, as esposas dos nossos colegas. E registrar o desembargador Cláudio da nossa alegria de saber que Vossa Excelência em São Paulo, na revisão que fez de saúde, se saiu 100% bem, graças a Deus. Só, presidente. Desembargador Vivaldo. Apenas me associar às palavras dos colegas que me antecederam, excelência. Desembargador Saraiva. Presidente, também me associar às palavras e agradecer ao desembargador Mauri pelo registro. Oportunamente eu darei mais detalhes sobre ele. E registrar também que no Justiça na Praça tivemos a honrosa presença do Dr. Glaucio Garcia, nosso Procurador-Geral de Justiça. Esteve lá presente, nos prestigiando. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, me associar a todas as proposições, em especial pelas felicitações pelo aniversário da doutora Lucivan, sem proposição da minha parte, excelência. Desembargador Dilermano. Igualmente, excelência, me acostar a todas as proposições anteriores, com destaque para o aniversário da esposa do desembargador Cornélio, com quem, juntamente com minha esposa, mantemos uma relação de amizade. Aliás, minha relação de amizade com o desembargador Cornélio dista de muitos anos. O desembargador Cornélio era ainda advogado. Então, registrar com muita satisfação, né? Infelizmente não vou poder ir à festa, né? É muito longe, daqui para lá, e a hora não dá mais tempo, mas ainda dá tempo de chegar em Mossoró, né? É somente, excelência. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também parabenizar o Dr. Walter. Tive a felicidade de ser seu aluno, hoje seu amigo, e estive acompanhado lá do desembargador Amilcar, do desembargador Mauri. Fomos num bate e volta, uma solenidade bastante prestigiada, Rio Grande do Norte em peso. Então, parabenizar a sua excelência e desejar aí sucesso na missão. Parabenizar também a eterna presidente da Noreg, né? Esposa do nosso colega e amigo desembargador Cornélio. Saúde e felicidades aí pelo Civan. E, seu presidente, dizer da satisfação, da alegria deste agora formalmente porto-alegrense, com a presença que tivemos lá dos desembargadores Vivaldo, Amauri, Saraiva, Cornélio e Zeneide. Não, Zeneide não esteve. Zeneide não podia. Procurador-Geral de Justiça, doutor Glaucio, o vice-governador Walter Alves, os deputados Bernardo, Coronel Azevedo, estiveram lá, a população em geral, advogados, os desembargadores do TRE, doutor Marcelo Mila, doutor Daniel Maia,
e a grandeza do evento. Para se ter uma noção, eu imagino que tenha sido proporcionalmente o maior já realizado no estado do Rio Grande do Norte, do Justiça na Praça. A população de Porto Alegre, aqui eu estive olhando, em 2022 estava em torno de 7.601 habitantes. 2022, senhor presidente. No portal aqui do CNJ, o evento Justiça na Praça, ele tem uma matéria que está no portal do CNJ. Diz aqui, o desembargador Saraiva pode reportar com maior propriedade, foram mais de 3.600 atendimentos, 3.634 atendimentos, senhor presidente. 821 na área de saúde. Então, veja que é quase 50% da população do município, 50%, basicamente 53.600, vai dar aproximado aí, que foi atendido e que participou. O local do evento lotado, a cidade vibrante, vivendo aquele momento. Então, uma realização social, uma aproximação que o tribunal vem realizando e que tem o desembargador Saraiva conduzido com maestria. E eu proponho aqui à Corte uma moção de aplauso aí à Sua Excelência, de congratulações pela realização deste evento na cidade de Porto Alegre, senhor presidente. Eu acredito que seja merecedor. Como também é merecedor o prefeito do município de Porto Alegre, José Augusto. Ele esteve a todo momento dando assistência e empenhado no sucesso do evento ali realizado. Então, são duas proposições que faço, de congratulações, de aplausos aí, pelo sucesso que foi o Justiça na Praça na cidade de Porto Alegre. Inclusive com essa reportagem registrada aí no portal do CNJ. E que, sendo aprovada, que seja lá o prefeito comunicado, e aqui o nosso colega desembargador Saraiva, que gentilmente me permitiu fazer essa fala antes de Sua Excelência, que eu queria fazer esse registro e parabenizá-lo pelo sucesso do evento. É isso, presidente. Eu concordo com as proposições de Vossa Excelência e todos de acordo também? De acordo. Aprovado. Desembargador Cornélio. Presidente, eu gostaria, se possível, falar algo em seguida do desembargador Glauco. O Cornélio esperaria? Sim, pode. Fique à vontade. Cornélio já permitiu. Presidente, agradecer essa proposição do desembargador Glauco. Realmente não era necessária, faz parte da minha missão, como fez parte da missão das desembargadoras Eneide, mas foi um dos maiores Justiça na Praça, proporcionalmente falando, que nós presenciamos. O número dado pelo desembargador Glauco realmente é verdadeiro, foram 3.664 atendimentos, né? E pela primeira vez na história que eu me lembro, um procurador-geral se fez presente, honrou, né? E estimulou, inclusive, a promotoria pública que também estava presente no local. Isso é de uma grandeza que a gente não pode mensurar. Os vários parceiros, naturalmente, a começar pela prefeitura, né, nos proporcionando, como disse o desembargador Glauco, 821 atendimentos na área da saúde, fora corte de cabelo, casamentos, registro. Para Vossa Excelência ter uma ideia, o Cartório 1 de Porto Alegre deu 250 pessoas. Registro fora de prazo, inclui-se aqui os 40 casamentos, né? Na área da Secretaria de Educação e Lazer, 252 pessoas. Para você não ter uma ideia, até massagens foi oferecida pela prefeitura, o seu corpo de funcionários, tirando, facilitando até e melhorando a vida do cidadão. Setor de engenharia, 120 atendimentos. Serviço militar, 10 atendimentos. Senai, Senac,
como parceiros, entre outros, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, FEMURNE, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, INSS, ITEP, com 250 atendimentos, TRE, também presente, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive, como eu disse, presidida pelo excelentíssimo procurador Glaucio, Senai, Senac, TRT, todos esses estiveram presentes nesse momento muito grande. E nós queremos, como o desembargador Glaucio fez, agradecer o prefeito da cidade, José Augusto Rego, também o seu vice-prefeito, Emanuel Messias, que proporcionaram esse momento de grandeza. Eu dizia na oportunidade o quanto é importante uma justiça na praça. E quando falava para o cidadão, porque muitas vezes só se vê o judiciário como um órgão punitivo. O judiciário só faz condenar, só faz separar, só faz prender, e não é verdade. O judiciário também se preocupa com esse lado social, a aproximação. Você não tem uma ideia, a alegria das pessoas, do cidadão sendo atendido, desembargador Cláudio Santos, sendo atendido naquele momento, fora de hora, digamos assim, né, e recebendo, por exemplo, um casamento. Como diz lá, casamento 0800, quer dizer, um casamento gratuito. Porque não é só o casar, é a legitimação da família que ocorre ali. E eu dizia para ele, o cidadão vivendo há 15, 20 anos, como tem um cidadão lá que casou com 89 anos, casou pela terceira vez. Então esse casamento vai legitima. Tem um filho com 15 anos não registrado. Após o casamento, apresenta a certidão no dia seguinte e se consta o nome do pai. Então uma felicidade muito grande que nós tivemos. Naturalmente que outros municípios foram atendidos, por exemplo, Riacho da Cruz, Tabuleiro Grande, só no tocante aos casamentos, Bador Glaucio. Mas foi um momento de felicidade ímpar, certo? Eu estou muito feliz, muito alegre nesse momento e queria agradecer, como disse, as autoridades ali constituídas, mas também agradecer o presidente da Câmara, o vereador Adalberto Rego, que nos tornou, através dele, né, naturalmente com incentivo da Câmara, o vereador autor do meu título, não me lembro agora, eu peço até perdão, mas hoje eu sou cidadão porto-alegrense. Tive a oportunidade de chamar Glaucio de meu irmão. Não é? Nós somos irmãos agora por adoção, não é isso? Então, presidente, é o registro que eu faço. Até me emociona, como me emocionei lá na hora, por esse momento, o judiciário, justiça na praça, mas na verdade é o judiciário na praça, mostrando o seu lado humano, que nós juízes também somos humanos. Nós temos defeitos, mas temos muitas virtudes. Nós não só condenamos, nós ajudamos as pessoas também a crescerem. É o registro que eu faço, presidente. Senhor presidente, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência e também ao desembargador Clornélio, que está com a vez para falar. Primeiro, parabenizar, fazer minhas palavras, reforçar as palavras de parabéns ao desembargador Saraiva pelo trabalho que vem fazendo e, como é oportuno, sugerir que pudesse ser analisado, inserir nesse projeto Justiça na Praça, o projeto, através de Sua Excelência, a presidência do tribunal, juntamente com a Defensoria Pública, quem sabe a OAB, oferecer nesses serviços de mediação de conflitos. Fundamental. Não precisa ir muito longe, porque a mediação, quando chega no judiciário, ela já fica comprometida. Então, nós temos, não precisa ir muito longe aqui, e não quero nem devo me alongar, aqui na Argentina é muito próximo, muito perto de nós, e em alguns países o judiciário nem recebe a inicial, se não houver passado por alguns serviços de mediação. É muito comum em alguns países o serviço de mediação, com aquela mediação de conflitos. A grande demanda nos serviços de atendimento, do curso de serviço social e de direito nas universidades, nas faculdades, nas universidades, a grande demanda é questão de relações familiares. Mas, qualquer que seja, trago aqui essa sugestão para a análise, reflexão, de oferecer, de agregar esse serviço de alta importância, de alta relevância, de resolução de conflitos. Não apenas com o objetivo, como se possa pensar, de desafogar o judiciário. Claro que tem uma repercussão positiva nisso aí, mas os litígios serem realmente solvidos, até porque, como nós sabemos, para encerrar o processo e a decisão judicial, que é necessária, ela não esgota o conflito, deixa sempre um ranço de insatisfação.
E quando as partes saem da condição de contendores, se tornam protagonistas, a solução vem. Até porque mediação não resolve processo, mediação resolve pessoas. E enquanto as pessoas não se resolverem, eu costumo dizer, enquanto não transitar em julgado na mente e no coração, não tem juiz nem tribunal que resolva. Com todo respeito. Era apenas isso. Muito obrigado. Desembargador Cornélio. Eu quero agradecer aí a minha congratulações aprovado aí em relação ao doutor do estudo, ao PT de vocês, a menção feita a ela, e também mencionar as palavras ditas em relação à professora Maíde, ao doutor Luiz Alberto, hoje aí, realmente, aqui na iniciativa Portugal, tem relevância com o nosso quadro, né? Tem dois ótimos magistrados, e o doutor Luiz Alberto, às vezes, já estou com saudade, o excelente vai deixar a Câmara, né? Aí é isso. Outra vez, o excelente vai estar completado, uma família excelente, e magistrado. Só isso, bom. Senhor presidente, só para complementar, eu acabei esquecendo de falar do doutor Luiz Alberto, meu professor em 3 ocasiões, 3 disciplinas, acho que contratos, família e sucessões, e aí um eterno professor. Eu tive a felicidade de compartilhar a bancada com Sua Excelência, e agora é que ele nos vai deixar leve consigo o meu bem-querer, o meu abraço, e tenha sempre aqui um amigo na corte. Desembargadora Presidente, eu queria só lembrar uma coisa, eu também da questão de polícia Calinas, não de Valdomiro, não estou enganado. Aliás, desembargador Cornélio, eu vou confirmar com um amigo, mas eu tenho um registro aqui que as 2 irmãs dele, Kalina Maia, diretora do Departamento de Arquitetura, e Clícia, secretária de RH, estão aniversariam no mesmo dia, desembargador, amigo? Tá. Hoje. Então, desembargador Cornélio, nesse caso, a gente ficou na dúvida se vai para Mossoró ou se vai ficar por aqui mesmo. Tá bom. Foi eu como for. Tá. A gente escolhe, né? Ok. Desembargadora Lourdes. Acompanho a todas as proposições que foram feitas, enaltecendo o ganho do TRF da 5ª Região, com o desembargador Walter, que está ampliando a representação do Rio Grande do Norte naquele tribunal e qualificando ainda mais com todos os conhecimentos dos quais ele é detentor, e é um magistrado sério, competente e que realmente vai fazer um bom trabalho, sem dúvida, no TRF da 5ª Região. E também registrar aqui o prazer que eu tive de ser substituída pelo Dr. Luiz Alberto, que é um seridoense de fibra forte e um professor muito querido por todos, só aqui registrando, porque já fiz esses agradecimentos quando ocorreu a substituição. Isso é muito querido no meu gabinete, por todos os assessores e assessoras, e por mim, especialmente, né? E também parabenizar as aniversariantes, a senhora Lucivan, a desembargadora Zeneide, as irmãs do desembargador Amilcar, e desejar muitas felicidades e muitos anos de vida para todas elas. E ainda os parabéns ao desembargador Saraiva, que está substituindo muito bem a desembargadora Zeneide, produzindo um evento tão grande, atingindo mais da metade da população de Porto Alegre, né? No próximo pode ser Lagoa Nova, viu? Obrigada, só isso mesmo. Desembargadora Berenice. Excelência, eu apenas me coloco acompanhando os registros aqui, apresentados, e é só. Ótimo. Desembargador Ricardo. Senhor presidente, agradeço os votos de boas-vindas e quero me associar também a todas as proposições já feitas, com ênfase
as boas-vindas e a nossa alegria pelo êxito dos exames de saúde a que se submeteu o desembargador Cláudio. Parabéns aos aniversariantes. E quero registrar também a minha alegria de ter estado aqui ao longo desses 6 ou 7 meses, ao lado do reconhecido magistrado, respeitado colega, estimado amigo, Dr. Luiz Alberto. Vossa Excelência fará falta aqui. No mais, sem proposições, presidente. Desembargadora Sandra. Eu também me associo, Excelência, às proposições já feitas. Reitero aqui a honra de ter representado o tribunal na posse do desembargador Walter Nunes, oportunidade que pude rever vários amigos pernambucanos que estavam também presentes, e também dizer um até breve ao queridíssimo Dr. Luiz Alberto, com quem eu trabalho há tantos anos na Escola da Magistratura e concursos. Já em 2 bancas estivemos juntos. Dr. Luiz Alberto. Excelência, eu me alheio às todas as manifestações que foram feitas pelos eminentes integrantes deste plenário. Especificamente em referência à minha pessoa, eu fico bastante orgulhoso com as falas e também, para concluir, eu não tenho assim, mais nenhum acréscimo a fazer em relação às proposições apresentadas, que eu aprovo e me associo plenamente. Declaro encerrada a ordem administrativa. Podemos iniciar a ordem judicial. Há 4 processos em pauta. Começamos pela revisão criminal 080 3010 16, Ítalo Everton Souza de Oliveira, Ministério Público. Relator, desembargador Vivaldo, revisor, desembargador Saraiva. Está inscrito para sustentação oral o doutor Marcos Henrique. Doutor Marcos tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia, excelências. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, ilustre procurador de justiça, venho a esta tribuna sustentar em favor de Ítalo Everton Souza de Oliveira, não em busca de um privilégio, mas sim da mais garantia básica constitucional, o direito a um julgamento justo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal. Antes de adentrar aos fundamentos que embasam o pedido de revisão, é importante caminharmos pela linha do tempo relacionada ao caso do revisionando, Ítalo Everton. Este processo, ele se iniciou, na verdade, o inquérito policial se iniciou em 2018. Houve no mês 4 de 2018 um crime. Esse crime teve como vítima a pessoa do senhor Hermani. Foi um crime relacionado ao latrocínio e também foi investigado um roubo majorado relacionado a uma vítima não identificada. Essa investigação ela foi conduzida na DHPP. Ela foi conduzida à época pelo delegado Hernani. Na época da investigação, existiam dois personagens centrais. O primeiro personagem central se chamava Lincoln. Lincoln ele foi devidamente indiciado pelo crime de latrocínio e o revisionando nessa investigação foi indiciado apenas pelo crime de receptação. Relacionado ao revisionando, e a investigação, inclusive, que ocorreu na DHPP, houve o não indiciamento dele pelo crime de latrocínio, porque o delegado, à época, condutor da investigação criminal, entendeu que não havia provas suficientes para indiciá-lo quanto a esse crime. Também houve, na investigação, o fornecimento de algumas filmagens das câmeras do CIOSP. Essas filmagens, segundo o relatório final da investigação da DHPP, diz o seguinte: infelizmente, as imagens da cena do crime também foram extraviadas,
pois as mesmas estavam armazenadas no pendrive do agente de polícia civil Hertz Câmara, atualmente lotado na DEPROV, sendo que o mesmo perdeu seu pendrive antes de efetuar um backup para o computador ou copiá-las para um DVD. Todavia, os prints das imagens da cena do crime constam no relatório da missão anexado aos autos. Dando sequência à linha do tempo deste caso, houve um indiciamento de Lincoln, que não é o revisionando nesse processo, pelo crime de latrocínio, e houve um indiciamento de Ítalo Everton pelo crime de receptação. Posteriormente, sobreveio denúncia do Ministério Público nos autos 0106-184-18-2018. Essa denúncia constou exatamente conforme o relatório final da investigação, o Lincoln pelo crime de latrocínio e o Ítalo Everton pelo crime de receptação. Seguiu-se a marcha processual neste processo. O revisionando nos autos de 2018 não foi citado, nunca foi encontrado. Entretanto, o corréu Lincoln, à época, ele foi encontrado porque ele tinha sido preso em outro crime, então ele participou de toda a instrução processual referente aos autos de 2018. Nos autos de 2018, foi colhido os depoimentos das testemunhas, que eram 2 policiais da DHPP, foi colhido o depoimento da filha da vítima fatal e foi colhido o interrogatório do corréu nos autos, o Lincoln nos autos desse processo. Como o Ítalo, o Everton, nunca foi encontrado, ora revisionando, e estava em fases processuais distintas, a juíza, titular da 7ª Vara Criminal, decidiu por bem desmembrar os autos desse processo. Mas antes de haver o desmembramento dos autos desse processo, na coleta dos depoimentos das testemunhas, especificamente dos policiais relacionados à investigação, existem relatos que eles dizem o seguinte: nós temos, entre aspas, certeza que o Ítalo Everton, ora revisionando, participou da prática do crime de latrocínio, entretanto, não temos como provar. E aí, à época, o Ministério Público, titular da ação penal, ele decidiu por bem aditar a denúncia, acrescentando o crime de latrocínio ao revisionando. Então, além do crime de receptação, ele também respondeu pelo crime de latrocínio e também pelo crime de roubo majorado de uma vítima, conforme sentença, que nunca foi localizada. Ou seja, não tem a repetição desse ato nos autos do processo do testemunho da vítima, tampouco reconhecimento das vítimas relacionadas ao réu, especificamente nesta ação penal. E aí que se começam os fundamentos jurídicos que embasam o nosso pedido. Por quê? No aditamento da denúncia, o Ministério Público, à época, requereu a dispensa da repetição de todas as testemunhas já inquiridas nos autos de 2018. Então, se abriu o aditamento nos autos de 2019, somente para quê? Somente para o interrogatório do réu, ora revisionando. À época, era um período pandêmico, estávamos aí no ano de 2020, foi quando o Ítalo Everton, ora revisionando, conseguiu ser localizado, conseguiu habilitar defesa técnica, porque até então, no processo anterior, ele não tinha defesa técnica habilitada, e ofereceu a defesa prévia à época. Foi proferido um despacho pela então juíza titular da 7ª Vara Criminal para que a defesa informasse se o mesmo iria participar do seu interrogatório. E aí, no mesmo dia em que houve a intimação da defesa, a defesa, à época, respondeu que ele participaria, entretanto, por videoconferência. Faltavam-se 11 dias para a instrução processual. Não houve nenhum despacho posterior relacionado a isso. E, na sequência, abriu-se a audiência, 11 dias depois, para o interrogatório do revisionando. Entretanto, mesmo a defesa estando, à época, a defesa constituída à época, estando de forma virtual, o réu também de forma virtual, o Ministério Público também de forma virtual, decidiu-se por bem
encerrar a instrução processual, encerrar a audiência e, posteriormente, encerrar a instrução sem a coleta do interrogatório do réu. Ou seja, o réu ele não teve, nos autos desse processo, a oportunidade de contraditar as testemunhas que foram ouvidas nos autos de 2018, de perguntar, de falar, de ter defesa técnica, porque as provas da sua condenação, que posteriormente vieram para a sentença, foram reaproveitadas nos autos desmembrados, e tampouco também teve a oportunidade de exercer o direito de autodefesa, que foi em seu interrogatório, que devido ao fato dele estar por videoconferência foi encerrado, não foi remarcado um novo procedimento. Então, o requerente hoje, ele traz os fundamentos dessa revisão calcados aí especificamente na questão da falta do contraditório e ampla defesa, porque as provas que foram utilizadas para a sua condenação em um crime tão grave, há quase 3 décadas de condenação, pelo crime do artigo 157, parágrafo 3, latrocínio, pelo crime do artigo 157, parágrafo 2, que seria a questão do roubo majorado, e pelo crime de receptação, né, não houve, em nenhum momento, das 88 laudas da sentença, o contraditório e a ampla defesa respeitados ao revisionando, relacionado a este caso. Então, a tese que a gente traz aqui nessa revisão criminal é o desrespeito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o requerente não teve a oportunidade de participar da audiência de instrução e julgamento e tampouco de questionar as provas que embasaram a sua condenação. A condenação relacionada ao revisionando se baseou em provas produzidas sem a sua presença e sem a defesa técnica habilitada, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, que vedam condenações fundamentadas exclusivamente em provas colhidas sem a participação do réu. Eu também trago nas laudas dessa revisão entendimentos desta Corte, relacionadas à questão, a caso análogo ao que eu apresento agora nesta sustentação oral e nesta revisão. Ademais, existe também um detalhe importante. Todas as imagens que foram utilizadas para identificação do réu, elas desrespeitam a cadeia de custódia. Por quê? Porque não há prova original. Não existe o vídeo relacionado às cenas do crime. Isto foi, inclusive, colocado no relatório final da própria polícia investigadora. Então, todas as imagens que são baseadas, que estão calcadas, todos os fundamentos que estão relacionados à condenação referente às imagens, são prints. Não são a prova em si. É um desrespeito à cadeia de custódia da prova relacionado aos autos desse processo. Os entendimentos dos casos análogos que eu trago a esta Corte é relacionado ao HC 2015-01-86014, do desembargador Glauber Rego. Isso foi do ano de 2016. E também trago um entendimento também relacionado aqui à época, o excelentíssimo juiz Nilson Cavalcante, que foi convocado em 2010, que também coadunam com esse entendimento relacionado à revisão. Sendo assim, excelências, diante de todo o exposto, este requerente requer a procedência da revisão criminal, com consequente anulação da sentença e de todos os atos posteriores, para que Ítalo Everton tenha o direito de se defender em um novo julgamento, agora sim em conformidade com a Constituição e com o devido processo legal. Inclusive também em respeito ao princípio da paridade de armas, que não foi respeitado em relação ao revisionando, né, devido a tudo que foi exposto. É o que se espera desta Corte. Muito obrigado. O voto do relator é pela improcedência da pretensão revisional
O revisor também está de acordo. Desembargador Saraiva. E os demais concordam. Decisão unânime pela improcedência da pretensão revisional. Número 2, revisão criminal 080 51 83 13, Rafael Felipe Filgueira, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, relatora a desembargadora Lourdes. O advogado inscrito para a sustentação oral não está presente nem por videoconferência. O processo foi para julgamento virtual. O número 3, ação rescisória 0800 376 81, Cláudio Sebastião dos Santos, Ministério Público. O julgamento iniciou em sessões anteriores e está com pedido de vista do desembargador Ricardo Procópio. Proferiu o voto vista, que todos têm acesso no sistema, e a decisão está em divergência, por maioria, em divergência com o voto do relator. Senhor presidente, não sei se o excelência o desembargador Ricardo vai fazer alguma consideração, mas eu tive acesso ao voto de Sua Excelência e eu revisitei o processo. Eu quero dizer que vou me acostar ao voto de Excelência, ao voto ao voto vista. Ao voto vista, parece que acompanhado por todos, né? Salvo engano, e vou me acostar e adequar o voto, no caso, né? Tá, perfeito. Ajustar Perfeito, o voto. Eduardo. O voto muito bem lançado, como sempre. A princípio era uma divergência até parcial, não era total. É verdade, Então eu verifiquei o voto, como sempre, muito bem lançado, e revisitei, me convenci, e vou ajustar o voto, inclusive, acolhendo. Tá, então, neste caso, não haverá alteração de... O resultado é pelo... A unanimidade. A unanimidade dar provimento ao agravo interno. Correto, agora, que vai ser processado no caso, né? Presidente, agora todos têm que mudar o voto acompanhando É o relator. Importante que, para facilitar, porque o que vai definir é a proclamação do julgamento, né? Então pode ser a unanimidade nos termos do voto de vista lançado. Não, no termo do voto do relator. Ele vai modificar. Porque eu vou modificar e aí, no caso, vai ser processado, né? Exatamente. Processado a ação, Mas a questão que Sandra está perguntando é se nós também vamos modificar os votos. Já agora. Sim. Não, quando ele alterar, depois que ele alterar o voto dele. Depois que alterar. Ele altera no sistema e os demais alteram o voto em seguida. Porque todo mundo já estava acompanhando a divergência já. Então eu altero o voto, né? E aí nós alteraremos concordando com o relator. Correto. O relator. Mas o redator de ata fala-me aqui que quando ele alterar o voto, estando todos de acordo, ele também faz a alteração no sistema. Perfeito. Já resolve logo a questão. Ele mesmo faz. Tá? Ele mesmo faz com a alteração, depois da alteração dele. Acompanha o relator, exatamente. Ok. Então, terceiro julgado, número 4. Representação criminal 080 97 87 51, Ministério Público e Damião Alves da Cunha. Este processo está com vista ao desembargador Cláudio. O voto dele foi acompanhando o voto do relator, então a decisão está à unanimidade pela improcedência da pretensão da representação. Ok. Concluímos os processos jurisdicionais. Não há mais processos em pauta ou em mesa para a decisão. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje.